Então, boa noite a todos. Estamos aqui para uma apresentação sobre um assunto filosófico. O tema da apresentação é Filosofia e Antifilosofia em Eric Fögling. E quem fará a apresentação para nós é o Luiz Assunção. Nós desenvolvemos um curto texto de introdução para essa apresentação, texto que eu lerei. Diz assim: assim como se dá com o termo arte, a confusão atual em torno do termo filosofia não é pequena. Assim como perder a compreensão do que seja arte leva a graves consequências, perder de vista o verdadeiro sentido de filosofia e filósofo causa imensa confusão. Felizmente, ao longo do tempo, não foram poucos os que buscaram limpar o terreno e marcar de modo claro o que a filosofia é e o que a filosofia não é. Platão, possivelmente o mais importante filósofo ocidental, esforçou-se bastante para diferenciar, por exemplo, o filósofo do sofista. E, numa de suas grandes obras, A República, através de Sócrates, especialmente no livro 6 da República, as condições específicas e inerentes ao filósofo são claramente assinaladas. Mas, como alertou Mário Ferreira dos Santos, a má erva do erro filosófico retorna de tempos em tempos, com novas embalagens, e se apresenta como o fruto mais recente da árvore da ciência. Atualmente, nós podemos dizer que estamos, novamente, num estado de imensa confusão quanto ao significado forte e correto de filosofia e de filósofo. Um exemplo que ilustra isso muito claramente é o fato de que muitos pensam que o filósofo precisa primeiro ter passado pela faculdade de filosofia e portar o seu diploma. Em nosso tempo, um dos que se empenharam com mais vigor para resgatar o sentido forte de filosofia foi Eric Fögling. E na apresentação de hoje, ouviremos algo acerca dessa contribuição de Fögling na demarcação da fronteira que existe entre filosofia e antifilosofia. E para isso, nós convidamos o nosso amigo estudioso de Fögling, o Luiz Assunção. Luiz, estamos atentos aqui ao que você dirá. Obrigado pela apresentação, Lucas. Boa noite, sejam bem-vindos. A filosofia de Eric Fögling é um tema a que estou relativamente acostumado, porque tenho lido de tudo que Fögling publicou na sua fase mais madura, em especial de meados de 1950 a 1985, ano da sua morte. Então, embora me falte a leitura dos escritos de Fögling quando jovem, quer dizer, praticamente tudo das décadas de 20 até 40, ainda assim eu me sinto relativamente confortável nessa matéria, mas não para expô-la toda de uma vez, um tempo tão reduzido. Por isso, muita coisa ficará de fora ou será mencionada apenas de passagem. Vocês, por favor, perguntem ao fim da exposição, que aí eu falarei mais. A maior dificuldade da exposição de hoje será, então, conferir uma sequência mais inteligível aos assuntos que pretendo abordar. Por isso, estou fazendo, antes de tudo, um experimento de síntese aqui. Para não falar muito e não enfadar demais a vocês que me ouvem, decidi resumir a exposição em alguns pontos, todos de enunciação relativamente simples, mas que tem grande importância na obra de Fögling. O tema, como todos ouviram, é filosofia e antifilosofia. Isso já nos diz alguma coisa. É claro, se há uma antifilosofia, de certo é porque ela pretende substituir a filosofia de algum modo. Pretende ser ela uma espécie de sucedâneo da filosofia na acepção clássica, cujos representantes maiores são ainda Platão e Aristóteles. Sem dúvida, Platão e Aristóteles são modelos que hoje podem parecer à maioria das pessoas muito distantes, talvez porque circule, sobretudo em manuais de história da filosofia, uma imagem de seu pensamento como doutrinas que foram ou refinadas de algum modo por filósofos cristãos, o que é apenas parcialmente verdadeiro, como Fögling mostrará com muita propriedade, nós talvez o vejamos mais adiante,
ou que foram superadas por alguma filosofia moderna que frequentemente será tomada como algo mais convincente, em razão só de sua afinidade com as ciências da nossa época. De modo a parecer que essas novas filosofias são um simples prolongamento ou extrapolação de tal ou tal ciência, como é o caso do liberalismo com a economia política, ou do positivismo com as ciências naturais, do marxismo com todo o espectro das ciências da sociedade, inclusa a história. Esse é também o caso do hegelianismo, que absorve da religião, absorve e sobreleva a religião, pelo menos é o que afirma o sistema de Hegel. Também o caso do desconstrucionismo, com a linguística de Ferdinand de Saussure, do freudismo com a psicologia, do nazismo com a biologia racista de Ernst Haeckel. E a lista de ideologias parasitando a autoridade de alguma ciência não acaba mais. Quanto a isso, não nos deixemos enganar, porque todos os itens arrolados anteriormente são antifilosofias, por assim dizer. São antifilosofias porque há uma diferença de postura mesmo, uma diferença existencial, por assim dizer, uma diferença de posição em face do ser entre a filosofia clássica e isto que Hegel chamará antifilosofia, que em grande medida se encontra identificado com a filosofia moderna. É claro que o problema não é simplesmente esse, decorre desse problema, essa inadequação, desse descompasso entre o homem e o que deveria ser o seu papel efetivo no ser, a sua condição real, decorre disso uma série de debilidades, de deficiências intelectuais e espirituais no que se convencionou chamar a filosofia moderna. Não é por acaso que o filósofo britânico Alfred North Whitehead, em seu livro Ciência e o Mundo Moderno, diz com todas as letras que a filosofia moderna arruinou-se. É uma afirmação que, fora de contexto, sem dúvida, suscita uma interpretação exagerada. Como assim arruinou-se toda a filosofia moderna? Não. Claro que não, né? Whitehead referia-se a um problema da mentalidade científica moderna que ele vai chamar de falácia da concreção deslocada, que consiste em tomar a atividade construtiva de uma ciência ou de várias ciências, que são capazes de realizar construções lógicas cada vez mais abstratas, tomá-las como se fossem a realidade concreta mesma, na qual vivemos. Esse é, em suma, o erro de tomar o abstrato pelo concreto, tratar ideias como se fossem as coisas mesmas. Toda vez que você discute ideias assim, no ar, sem referência à posição concreta do homem no ser, você fala de ideias como se elas se referissem a uma outra realidade que não a sua, você está de algum modo a cair nesse problema da confusão do abstrato e do concreto. É por isso que, tanto nos diálogos de Platão quanto nos tratados de Aristóteles, em especial a metafísica, você vê que daquelas alturas abstrativas que, de algum modo, Aristóteles alcança, daquelas alturas ele volta de novo à sua posição no ser, ele volta de novo o seu ponto de partida, a sua condição mesma, em face da realidade. Vocês podem lembrar disso facilmente num trecho de Aristóteles que ficou muito famoso, em que ele fala da mútua participação da inteligência humana, da razão humana, na razão divina, nous. Assim, a razão divina, a razão humana também é chamada razão, nous significa razão, não é por acaso, é porque há uma regra nos mitos, que reza que um ancestral, um pai, dará o nome, emprestará o seu nome à sua descendência. Então, a razão humana descende de algum modo dessa razão divina. Só que isso só se descobre por intermédio de por intermédio de um esforço de busca da origem, digamos assim, de busca da causa primeira. Aristóteles diz no começo da metafísica que o homem deseja por natureza conhecer, Pois bem, o desdobramento natural desse desejo de conhecer, até os seus limites, até os limites do que se pode conhecer,
Isto aí, no fim das contas, iluminará a condição humana como a condição de um partícipe nesse princípio de todas as coisas. O homem descobre, nessa filosofia primeira de Aristóteles, o homem descobre que o princípio que preside a sua própria averiguação da realidade, o seu desejo de conhecer, digamos assim, é movido pelo princípio da realidade mesma. A realidade mesma, de algum modo, o move a perguntar, a indagar, e no fim ele descobre que há uma participação da divindade primeira no seu procedimento, no seu desejo de conhecer. Então, Aristóteles fala, aí sim, esse é o momento, um dos grandes momentos da metafísica de Aristóteles, ele fala da mútua participação da razão humana na razão divina, né, e vice-versa, de algum modo, porque ele fala que essa razão divina se pensa a si própria, né, quando o homem a toma por objeto do pensamento, e o homem participa desse pensamento, que é a atividade de Deus, quando se dirige, se volta para essa realidade primeira. Então, você veja, Aristóteles ele chega a alguma elaboração conceitual bastante complexa, mas ele remete isso de volta à sua situação. Ele faz um esforço meditativo mesmo. Ele mostra como nada disso é por acaso, como o que ele está a fazer, na verdade, é uma exegese da sua experiência de participação nessa realidade. No fim, ele está ganhando em luminosidade, em autoconsciência, por assim dizer. Ele não está simplesmente falando da realidade como se ele estivesse fora dela, analisando-a desde fora, mas ele mostra o caráter, de algum modo, relativo dos símbolos que ele emprega na investigação. Ele mostra o caráter problemático dos discernimentos, dos vislumbres que ele obtém na sua filosofia, na sua atividade filosófica, né? Então, essa mútua participação da razão humana na razão divina, a razão divina atraindo a razão humana e a razão humana querendo deixar-se atrair, né? Assim, como partícipe, né? Participando imperfeitamente da razão divina. Isso aí, nisso aí, Aristóteles usa um termo chamado metalepsis, que Frege vai aproveitar, né? Metalepsis, que indica essa mútua participação. Então, você veja que só nesse pouco que eu falei já tem muita coisa, já tem muito mais a se dizer, né? De algum modo, a atividade do filósofo se liga a um desejo, a um amor, que, em última análise, vai desembocar no próprio Deus. Assim, esse amor se volta, ele tem uma direção. Esse desejo de conhecer, que todo homem tem, ele tem uma direção natural. E o filósofo descobre essa direção natural. Ele é, por assim dizer, o homem que quer ser homem tanto quanto possível. Ele quer ser humano na máxima medida possível, seguindo essa inclinação que é a mais natural, digamos assim, que realiza mais a sua natureza, que de algum modo participa na natureza divina. O filósofo está ciente disso e quer isso, né? O filósofo é o homem que quer deixar-se ordenar por esse amor de Deus, de algum modo, certo? Vocês não podem nunca esquecer que no Fedro de Platão há um momento em que Sócrates está a falar do sábio, né, de quem é realmente o sábio, e Fedro lhe pergunta, então, Sócrates, nós podemos dizer que o homem é esse sábio? Sócrates diz, não, de modo algum. Esse sábio, o sábio, de fato, é apenas Deus, e o homem é, no muito, no máximo, o amante do saber divino, o amante do saber de Deus. O homem é, por assim dizer, amante do saber, da sabedoria divina, da ciência divina, né? E esse é o máximo que o homem pode obter. É uma alegria por participar imperfeitamente um saber perfeito. O homem, à medida que vai obtendo respostas às suas indagações, ele vai obtendo mais ainda perguntas, certo? Mais numerosas ainda perguntas, até mais do que respostas. Mas isso não é um esforço sem sentido, porque essas perguntas têm em si um componente de conhecimento. É um conhecimento imperfeito, claro, é um conhecimento que não basta em si mesmo, e por isso ele se abre mais para a realidade,
e lança o homem numa direção, numa determinada direção. Seguir essa direção é a filosofia, propriamente, né? E isso é muito bem marcado, muito evidente em Platão e Aristóteles. Então, veja, comentando a afirmação do Whitehead de que a filosofia moderna arruinou-se, Feiglin acresce que o que foi destruído mesmo não foi nem a filosofia da modernidade, né? O que foi destruído foi a vida de razão. O bios theoretikos é o modo de vida que foi nomeado, encarnado e examinado pelos filósofos clássicos e que é a condição inelutável da ordem pessoal e social. A vida de razão, sim, é que foi destruída, né? Talvez não totalmente, mas pelo menos amplamente atacada, isso sem dúvida. Os protagonistas desse processo, quem vai dizer, estão eles firmemente estabelecidos em nossas universidades. Veja, esse processo de destruição da vida de razão é algo que Feiglin vai chamar, por vezes, de desculturação. Desculturação é um termo que tem talvez um sentido peculiar em Feiglin, eu não sei se ele tirou exatamente o mesmo significado, se ele o extraiu com o mesmo significado de outros autores. Mas corresponde simetricamente àquilo que Adorno e Horkheimer, na sua dialética do esclarecimento, né, vão chamar de esclarecimento ou iluminismo, né? Às vezes se traduz, né, essa dialética do esclarecimento como dialética do iluminismo. Esse processo de esvaziamento digamos assim, do estofo mítico da realidade, isso aí corresponde em grande medida à desculturação, porque isso de algum modo rebaixa o entendimento humano, rebaixa o espírito humano mesmo. Os mitos não são algo que se deva jogar fora, né? Nem que se possa inventar, né, para assim, fazer uma mistificação deliberada, inventar um mito sorreliano, né, para arregimentar massas, para criar um movimento político. Não. Os mitos são eles próprios simbolizações da realidade que exprimem um autoentendimento, uma autointerpretação, uma exegese de consciência que é muito mais completa, que é muito mais receptiva aos dados da realidade do que a visão que rejeita os mitos e quer, por assim dizer, um saber puramente descritivo de tudo quanto existe, de tudo quanto se lhe apareça, né? Então há uma enorme diferença entre a abertura de consciência de um Homero, por exemplo, de um Hesíodo, e de um Auguste Comte, certo? Auguste Comte, ele preliminarmente elimina do horizonte de preocupações problemas que não possam ser respondidos pelos métodos das ciências naturais. Então ele diz, são perguntas ociosas, certo? Perguntas metafísicas, por exemplo, são perguntas ociosas, não as faça, por favor. E quando a sociedade se tornar positivista, nós poderemos tomar até as medidas cabíveis se você ficar perguntando isso aí, atrapalhando quem está fazendo um esforço sério. As medidas cabíveis a gente sabe quais são, né? Ele não precisa dizer muito, né? Não, você vai ficar calado de um jeito ou de outro, certo? Pare de perguntar essas bobagens. E isso se liga já a outro problema, que é o da proibição de perguntar, né? As ideologias modernas, essa é uma das razões porque é antifilosófica, sempre tira tira do jogo, né? Tira digamos assim, tenta apagar da consciência humana, ou expulsar problemas que, no fim das contas, dizem respeito à sua própria condição no mundo, né? Tenta eliminar esses problemas, provavelmente, para adquirir uma sensação de controle, um sentimento de ter o controle sobre o seu próprio destino. Então, voltando ao caso do positivismo, é aquela mesma história, aliás, é como, né, para fazer uma analogia, aquela história do bêbado que procura o seu relógio. Ele perdeu o seu relógio, ele começa a procurar, ele vai para baixo de uma lâmpada, né? Ele perdeu uma estrada, assim, ele vai para baixo de uma lâmpada e fica ali procurando seu relógio. Passa um policial, pergunta, senhor, o que é que o senhor está fazendo aí? Aí ele, procurando meu relógio.
E o policial, mas o senhor perdeu aqui? E o bêbado responde, não, mas aqui tem luz. Então é o caso, né? As ciências naturais seriam essa resposta descritiva. Mas a questão é, o que o homem procura não está aí, certo? O que o homem procura está de algum modo envolto em mistério. É algo que só com símbolos ele pode elucidar de alguma forma. E esses símbolos, eles sempre têm ali uma tensão do que se pode exprimir e do que não se pode. Os símbolos têm uma autoconsciência de que eles carregam dentro de si essa tensão entre o exprimível e inexprimível, né? Do mistério e do que se conhece, né? É por isso que os símbolos, ao contrário dos conceitos, os símbolos operam por analogia, certo? Você está consciente da analogia, no caso dos símbolos, e da desproporção entre o simbolizante, como vai dizer Mário Ferreira dos Santos, né? Entre o simbolizante e o simbolizado. Há uma desproporção, e se você opera conscientemente com os símbolos, você sabe dessa desproporção. E você sabe que há um mistério que você não pode esgotar de maneira alguma, mas que ainda assim te inquieta e do qual você não pode fugir, é inescapável. Se você tentar, de alguma forma, abolir esse mistério, que é o mistério, no fim das contas, do fundamento da realidade e do sentido último das coisas, se você tentar abolir esse mistério, o que acontece é que você cria, no mesmo ato, uma imagem mutilada do ser humano, da pessoa humana, da sociedade e da história. Inevitavelmente. Inevitavelmente. E é isso, esse esforço de algum modo, reduzir o espectro das preocupações humanas, que caracteriza a filosofia moderna de algum modo, porque Hegel vai notar que ela sempre desloca a fonte de ordem, o sentido das coisas e o fundamento último delas para algum domínio intramundano, né? Aliás, desculpa, eu falei filosofia moderna no geral, mas é claro que eu estou aqui, por favor, entendam a que eu estou me referindo, né? Exemplos típicos como Marx, Comte, Hegel em grande medida, de muitas maneiras. Eu posso voltar a esse assunto, embora Hegel é claro que reconheça a transcendência, é claro que reconheça Deus, não é bem assim, né? Não é bem assim também. O que ele faz, no fim das contas, é uma eliminação, uma abolição, ou como se gosta de traduzir, né? Uma supra-assunção dos mistérios da transcendência. É isso que ele faz, né? De algum modo, então, ele toma posse do saber divino, que é, digamos assim, propriedade somente de Deus, né? É algo que é um terreno que o filósofo não poderia invadir e tomar para si, né? O esforço da obra de Hegel inteiro é uma magia de alcançar o extremo da realidade e abrangê-la, abarcá-la, abolir mesmo os mistérios da existência humana. Então, no caso de Hegel, o Hegel é, na verdade, assim, o cara que como mago, como feiticeiro, o Hegel vai dizer, né, e todos esses ideólogos criativos, por assim dizer, né, os ideólogos de origem, os que estão na raiz dos movimentos políticos, e não os que são, assim, secundários, herdeiros, não, epígonos, né, não. Os que estão na origem da coisa. Todos esses ideólogos são feiticeiros e magos, de algum modo, que tentam, que empreendem um esforço que o homem não pode conseguir, mas que pode acreditar que conseguiu, né? Que é esse esforço de transcender os limites da natureza humana por meio de um construto, de um sistema, ou coisa que o valha, né? Então, são eles não só antifilósofos, como magos, né? E magia aqui tem um sentido que Fegel aproveita de Malinowski até. Ele diz que eu emprego magia no mesmo sentido que Malinowski, né? Que é simplesmente você dizer e operar como se conseguisse fazer uma coisa que é impossível, né? Que por causa do ser humano é impossível, como voar, né?
Claro que ele dá o exemplo de voar, né? Você não pode daqui alçar voo daqui pela janela. Claro que Malinowski não usa exatamente nesse sentido, né? Assim, não usa com esse exemplo de voar, né? Mas o sentido é basicamente o mesmo. Malinowski também entende que a magia é uma espécie de autoilusão. Assim, é o homem iludindo-se quanto às suas capacidades, né? Quanto à sua, digamos assim, quanto à sua margem de controle sobre o fluxo dos acontecimentos. Pois é, o caso das ideologias é exatamente isso. É o homem substituindo Deus de algum modo, né? Trocando o papel que Deus tem na consciência humana por o que Hegel vai chamar um eu contraído. O homem inventa um segundo eu e o põe no lugar de Deus e faz um jogo entre esse falso eu inventado, um eu contraído, Hegel vai dizer, e o seu eu verdadeiro, que tem que ser escamoteado, escondido de alguma maneira. Então, veja, tudo isso já deixa evidente que há uma deformação mesmo, uma adulteração do papel do homem no ser, no caso das ideologias modernas. Né? E Hegel vai sempre fazer a análise existencial a partir dos símbolos, das simbolizações desses autores. Hegel vai empreender uma análise existencial para saber qual é a raiz desses problemas e encontrar-lhes a contradição insolúvel, né, na raiz. Então ele vai analisar essas simbolizações com todo cuidado para traçar um diagnóstico claro. E vai fazer isso até o último dia de sua vida, né? Você vê que mesmo no último livro de Eric Hegel, ele está ainda desenvolvendo conceitos analíticos para entender o fenômeno da deformação da humanidade. Né? Essa deformação da humanidade é uma expressão que vocês vão ver não só no Hegel, mas também em autores como Karl Jaspers. Há muitos termos, a linguagem do Hegel é muito similar à do Jaspers. E o Jaspers falava, né, que o que o nazismo fez, aliás, o nazismo, na sua base, na sua origem mesma, era uma diminuição da humanidade, né? Uma diminuição, um rebaixamento da humanidade. Hegel também opera com esse conceito do Jaspers, né, de deformação da humanidade, de descarrilamento também, né? A filosofia moderna digamos assim, uma filosofia que se desviou da sua tarefa originária. Isso é muito claro, né? A filosofia, ela conta com uma postura do homem que é uma postura essencialmente humilde, que é, de algum modo, submeter-se à realidade, né? Submeter-se inteiramente à realidade, de maneira amorosa, certo? Desejar compreendê-la, entendê-la, entender a si próprio nela, da maneira como é possível, quer dizer, participando nela. Então, o homem está ciente que há um limite para esse conhecimento que ele vai adquirir da realidade, que é o limite da participação. E que mesmo as suas construções míticas, seus símbolos, as proposições que ele vai obter, né, proposições muito claras às vezes, mesmo tudo isso, todos os resultados que ele vai obter, carregam esse limite consigo. Eles trazem o limite da participação humana no ser. Né? E eles são, por assim dizer, produto, ao mesmo tempo, do esforço humano e da colaboração divina, se forem verdadeiros. Né? Deus está nessa experiência, atraindo o homem para que ele conheça mais a realidade e se realize no ser. Né? Há, então, isso que Hegel vai chamar tensão existencial para Deus, na filosofia. Que é uma experiência que todo ser humano tem na sua vida. Quer reconheça, quer não. Né? Frequentemente, para reconhecê-la, o homem vai precisar passar por uma situação limite, como dizia Jaspers, né? Uma situação em que ele descobre que ele nada pode fazer para resolver o seu problema, assim, ele não pode, né, tomar o controle, tomar as rédeas do seu destino, e ele precisa recorrer ou pelo menos reconhecer, né, que há um domínio de realidade que o transcende e que é uma fonte, pode ser uma fonte de sentido para a sua existência, né? Então,
há essa tensão existencial para Deus, né? É tensão porque é um tender, é um direcionar-se, é um lançar-se em direção ao mistério da transcendência, que é omniabrangente, por assim dizer, né? Abarca a realidade inteira, o cosmos inteiro. E ele é como se fosse um horizonte que vai puxando a consciência humana para si, né? Uma formulação disso você pode ver na filosofia helênica, algumas vezes, né? Por exemplo, no Filebo, quando se pergunta a Sócrates, aliás, desculpa, não é nem no Filebo, é ainda em outro diálogo, né? Se pergunta a Sócrates se, já que ele ignora, né? Já que ele ignora isto que ele deseja descobrir, né? Como é que ele sabe que ignora? Como é que ele sabe que ignora? Se ele ignora, ele nem deveria perguntar, né? Ele nem deveria perguntar. Assim, se eu ignoro, eu nem sei que devo perguntar. Mas, no caso, há um componente de conhecimento na pergunta. É, digamos assim, um saber que pergunta. Não é uma ignorância que pergunta, é um saber. Mas é um saber muito imperfeito, que busca, aos poucos, planificar-se. E o esforço não para no tempo normal, assim, no tempo de vida física do homem, né? À medida que ele envelhece, ele sente que esse esforço, esse movimento da sua alma vai ascendendo mais e mais, vai se tornando mais precisa a sua visão, mais aguda a sua visão, para falar como o ateniense nas leis de Platão, né? Em tais matérias, as matérias divinas, assim, os assuntos divinos, a visão do homem, vai dizer o ateniense nas leis, a visão do homem é bronquíssima quando ele é jovem e aguçadíssima quando ele é velho. Então, se ele tem algum vislumbre, talvez na juventude, mas se ele quiser ter uma vida racional, uma vida de razão, um bios teoréticos, disciplinado e de algum modo preparado até para morrer, né? Assim, dedicar a sua vida a esse esforço que não é um interesse puramente mundano. Bom, se ele tem isso e ele desenvolve a sua vida nessa direção, se ele segue essa direção, que é a direção da sabedoria, no fim da vida ele vai reparar que, embora ele não tenha um conhecimento perfeito, ele subiu muito, né? Ele vê muito mais claramente agora do que antes. E, como a vida inteira ele passou nessa tensão, esse tender para mais e mais realidade, né? Mesmo que a sua visão, a visão literal, né? O seu sentido da visão se debilite, mesmo assim, ele está tendendo para mais realidade. E ele não vê nenhuma razão para esse esforço, para esse movimento parar. Na verdade, esse movimento vai seguir, né, após a sua morte. Há uma experiência de imortalidade, por assim dizer, na filosofia, né? Uma experiência da imortalidade já aqui mesmo, né? Então ele vai, de algum modo, se purificando dos interesses que são, por assim dizer, puramente mundanos, interesses que se esgotam nesta vida, certo? É como as roupas caras, o exemplo que Platão dá é muito feliz, é esse, né? As vestes caras, as coroas que você obtém, esse tipo de coisa. No julgamento final, no juízo final, é um juízo particular, né? No julgamento final dos mortos, você vai estar totalmente despido e o juiz dos mortos só vai ver a sua alma, né? E o quanto a sua alma está limpa de mácula, né? O filósofo é esse cara que está se esforçando para limpar a sua alma de mácula. É o cara que vive subspecie mortis, o cara que vive sempre tendo em vista, tendo em mente a morte. E a morte, não sei se vocês já leram, por exemplo, A Morte de Ivan Illich. Todo mundo já leu, né? Provavelmente. Olha, a morte tem um poder de purificar a alma humana, que é uma coisa sensacional. Assim, vocês, quem já presenciou a morte de alguém querido, né? De um ente querido, sabe que de repente as preocupações mundanas parecem nada. Assim, parecem, de que vale isso aí, né? De que vale tudo isso aí? Pois é, a morte tem um poder purgativo. E a morte de Ivan Illich é, de algum modo, sobre isso, né? Ele vê que o que ele construiu tem uma certa
uma certa... de algum modo se esfarela, né? Se esfarela, assim, puxa, eu não ganhei nada. A melhor coisa que eu tenho aqui é um criado que é gentil comigo, né? Que ainda é gentil comigo, que ainda mostra uma caridade para comigo. Eu que sou funcionário público, né? Um alto funcionário da burocracia, e minha família também está aí para mim e tal. Pois é, a morte de Ivanilide tem esse drama, mas o que está ali no fundo é algo que Platão expressa frequentemente, que é o poder purgativo, o poder catártico da morte. E o filósofo, ele tem essa experiência da morte em vida, né? Ele tem essa experiência da morte de purgar-se digamos assim, do túmulo do corpo, né? Do túmulo do corpo, no caso, não entendo com a acepção gnóstica, assim, não, o corpo é mau, esse tipo de coisa, não. O túmulo do corpo são aqueles prazeres excessivos que, de algum modo, paralisam a alma, certo? Assim, é um mau uso do corpo mesmo, né? E o corpo tem essa tentação mesmo. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Algumas paixões excessivas, todo mundo sabe mais ou menos ao que estou me referindo. Então, há uma diferença aí, certo? A filosofia emerge do amor ao ser, né? É o esforço amoroso do homem de compreender a sua condição, né, até onde ele seja possível, e compreender a sua condição é sim ter algum entendimento de Deus, porque participa na sua condição Deus. O ser divino participa da condição humana, né? Intervém na condição humana de algum modo, senão o homem estava lascado. O homem, ele é um ser que, digamos, ele não é simplesmente humano, mas ele tem dentro de si uma tensão para mais realidade, né? Ele está tendendo para mais realidade, e é por isso que ele deseja conhecer. O desejo de conhecer, de que fala Aristóteles, e que todo homem tem, né? Eclipse ele esse desejo, ou não, assim, ele pode sufocar esse desejo com divertissements, né? Como fala Pascal, com divertimentos, com distrações. Bom, ainda assim, ele tem esse desejo no fundo de sua alma, e se ele quer ser plenamente humano, ele precisa ouvi-lo, né? Ouvir ou atender ao suave puxão do cordão de ouro, como diz Platão nas leis também, né? Há um cordão flexível de ouro dourado, cordão flexível que é puxado pelos deuses, e esse cordão é a razão, o cálculo, a justiça, e há, de outro lado, cordões de aço que puxam o homem na direção contrária, e o homem tem que se esforçar para atender ao suave puxão do cordão de ouro. É uma linda analogia, é um lindo mito, né? Ou uma parábola, não sei. No caso, tá mais para parábola, né? Então, a filosofia emerge do amor ao ser, certo? E você percebe isso em Aristóteles e Platão muito claramente, muito claramente. A antifilosofia, por outro lado, ela emerge de uma coisa que Feiglin vai chamar libido dominante. Libido dominante porque é uma volúpia mesmo, assim, tem quase um sentido tem quase um sentido sexual, né? É uma volúpia mesmo de poder, né? E o homem quer, na verdade, conquistar o ser, dobrar o ser a seu favor, né? Assenhorar-se do ser. E para isso, ele vai precisar matar Deus, de alguma forma. Né? Matar Deus, entre aspas. A gente sabe que isso da morte de Deus tem que ser entendido como símbolo, né? Não faz sentido falar, é uma formulação metafísica matar Deus. Claro que não, né? Claro que não. É um símbolo. Um símbolo, inclusive, que surge, o primeiro registro talvez seja a lenda do Golem, né? Na lenda do Golem, não sei, talvez o Edson já tenha ouvido, uma história, em uma das lendas do Golem, na verdade, né? Acho que do século VIII ou IX, em que um homem chamado Jeremias, um sábio, ele com o livro Yetzirah, né? Eu acho que é esse o nome, que é o livro da criação, né? Ele consegue, junto de seu filho, criar um homem só combinando palavras. Esse homem é o Golem, né? Um homem artificial. E ele põe na testa desse homem as palavras, uma inscrição, né? que diz Yahweh Elohim Emeth. Assim, Deus é a verdade. E o Golem, quando ganha vida, a primeira coisa que ele faz
pegar um punhal e riscar o Aleph de Emeth, e vira Yahweh Elohim Meth, né? Que significa não Deus é a verdade, mas Deus está morto. Deus está morto. E aí Jeremias vê aquilo e rasga as próprias vestes, imediatamente. Fala, por que riscas o Aleph da palavra Emeth? E o Golem responde com uma história. Não, vou contar-vos uma parábola. Houve em um vilarejo 2 homens. Estou tentando lembrar. Vai ser de cabeça, mas eu acho que eu lembro bem o fio da parábola. Houve em um vilarejo 2 homens que ouviram falar de um arquiteto muito famoso nesse vilarejo. Sempre que alguém precisava de alguma construção, de uma edificação, ia falar com um arquiteto. Né? E esses 2 homens quiseram se aproveitar da bondade desse arquiteto e foram lá, então, pedir que ele lhes ensinasse a sua arte. E o arquiteto, de muito boa vontade, ensinou essa arte a esses homens. Eles então aprenderam, né? Só que aí eles resolveram sacanear o arquiteto e começaram a cobrar pelo mesmo serviço mais barato do que ele, a virar concorrentes dele. Eles viraram concorrentes desse arquiteto que lhes ensinou toda a sua arte, né? E assim, era uma arte incomparável, né? Eu esqueci de mencionar isso, mas esse arquiteto era incomparável e ele ensinou tudo que sabia a esses 2. Muito bem. Então eles começaram a cobrar menos e o povo todo começou a procurá-los. E aí diz o Golem, de igual modo, né, Deus vos criou a sua imagem e semelhança. Mas agora que vós criastes um homem tal como Deus o fez, todas as pessoas dirão, não há Deus, senão esses dois aqui. Porque eles criaram um homem. Deus eu já não sei. Então, se há Deus, são esses 2 aqui. Esses 2 discípulos daquele arquiteto. A comparação é muito clara. Assim, de algum modo, criar o Golem seria matar Deus. Né? E aí, o que é que Jeremias faz? Ele imediatamente pede ao Golem a fórmula para desfazê-lo, assim, para matar o Golem. Né? E o Golem diz qual é a fórmula, e Jeremias imediatamente desfaz a sua obra. O Golem fenece em pó e cinzas. E Jeremias, então, chega à conclusão de que tais coisas, como a criação, né, devem ser estudadas só para que o homem reverencie mais ainda a Deus. Elas nunca devem ser estudadas para fazê-las passar, para que o homem, de algum modo, assuma o papel de Deus, né, e realize essas coisas por conta própria. Essa é a conclusão a que Jeremias chega. Mas, por exemplo, um Nietzsche, um Hegel, há uma morte de Deus também no final da fenomenologia. Né? Um Marx, essa conclusão está muito longe deles, está muito longe do horizonte deles, né? ou foi afastada por eles. Então, há uma diferença mesmo de atitude entre a filosofia e a antifilosofia, por assim dizer. Né? Na análise que Feiglin empreende da antifilosofia, há alguns componentes históricos que se tornam matéria de controvérsia quando são tematizados. Né? Um deles, o Lucas acha até que já sabe ao que eu vou me referir, né? Um deles é o gnosticismo. Há uma herança histórica do gnosticismo na antifilosofia moderna. Vamos chamar de ideologia, certo? Ideologia moderna para aproximar mais da linguagem do Feiglin mesmo, né? Ele frequentemente chama essas antifilosofias de ideologias. Então vamos voltar à linguagem dele, ideologias, porque são esforços que fingem ser teóricos, digamos assim, fingem ser científicos, quando na verdade não o são. Então Feiglin chama de ideologias por isso, né? Eles são secularistas, porque de algum modo ser científico virou ser secularista, né? Eles querem ter essa aparência de teoria, mas eles não são teoria de modo algum. Eles são, em regra, na verdade, um monte de lugares comuns organizados de uma determinada maneira que pareça convincente ao homem de uma determinada época histórica, de uma determinada sociedade. E o propósito deles, é claro, não é ganhar em orientação objetiva, mas em satisfazer uma fantasia. O propósito deles é esse, né? Satisfazer uma fantasia de controle. Bom, vamos lá. Ideologias.
elas têm um componente histórico a que Feiglin alude muitas vezes. E, veja, é inquestionável que há mesmo alguma comunidade de experiência entre as ideologias modernas e a gnose clássica antiga, o gnosticismo clássico antigo, aliás. Não faz sentido fazer esse paralelo, essa comparação entre as ideologias modernas e o gnosticismo antigo, do ponto de vista doutrinal, das respostas, das ideias, em sua formulação final, por assim dizer, dos resultados, né? Das ideias, né? Se você fizer uma comparação do gnosticismo de Valentim, por exemplo, e do marxismo, você vai ver, mas peraí, um está pregando aqui uma libertação espiritual do mundo, uma ascensão da alma também, né? E o outro está pregando uma transformação radical do mundo, né? A culminação de um processo histórico. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Um é materialista, o outro é espiritualista. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quando Feiglin usa, eu já ouvi essa crítica, né? E não é sem razão. Quando Feiglin usa gnosticismo para caracterizar os dois, ele está, na verdade, destruindo o conceito de gnosticismo. Olha, não é o caso, certo? Porque Feiglin não traça esse paralelo no nível doutrinal, mas no âmbito da experiência de participação, né? E da história. Há, de algum modo, uma transmissão histórica do gnosticismo, uma linhagem histórica que é possível reconstituir, e há livros que o fazem. Feiglin cita uma variedade um verdadeiro, uma biblioteca, assim, que ele cita. É uma leitura para você fazer por uns 10 anos. Há uma linhagem histórica e há uma continuidade experiencial. O que é essa experiência, né? É a experiência, em suma, de revolta contra a estrutura do mundo ou Deus deste mundo. Essa é uma experiência que é o oposto da experiência do cristianismo e da filosofia clássica, que é a experiência de, pelo contrário, amor à estrutura do ser, né? É uma diferença, então, bem marcante, né? E isso resulta em, claro, algumas... Você pediu alguma coisa? Você que tinha pedido aqui alguma coisa, desculpe. É uma diferença, então, que resulta em algumas diferenças doutrinais até, bem marcantes, e às vezes alguma formulação linguística de um gnóstico moderno lembra muito uma formulação linguística de um gnóstico antigo. Porque há uma experiência comum entre os dois, certo? Feiglin vai caracterizar essa experiência como gnóstica, porque os gnósticos são, na verdade, fizeram algo meritório, né? Os gnósticos são aqueles que melhor a expressaram na antiguidade e com mais clareza a expressaram. E é por isso que o conceito tipo, né, ganhou o nome de gnóstico, né? Porque os gnósticos são, por assim dizer, os campeões em exprimir a experiência de participação, a experiência de revolta, a experiência de revolta. É dessa experiência de revolta, claro que não somente dela, né, que se desenvolvem as ideologias modernas. Há uma outra experiência do gnosticismo, não é só a experiência de revolta que faz o gnosticismo, claro. Há uma outra experiência que se liga, por sua vez, à experiência de transcendência deles, e Feiglin vai chamar de alienação em relação ao mundo hostil, né? Há uma experiência que, veja, não são só os gnósticos que têm, também cristãos têm, também Platão teve, também um certo egípcio de 2000 a.C., que escreveu não sei nem como é que chama, um diálogo, né? Um diálogo chamado, porque o texto chama assim, né? Diálogo de um suicida, desculpa, diálogo de um homem com a sua alma em torno do suicídio. Que também exprime essa experiência, que é qual? É a experiência de que a ordem, de algum modo, desapareceu da sociedade, certo? Ela não está mais presente nos habitantes, ali nos seus concidadãos, e ela só pode ser vivenciada, no máximo, na sua alma, nos limites da sua alma. Então, é uma situação aflitiva, de algum modo, né? Porque você não encontra a ordem na sociedade e no mundo como outrora se poderia encontrar, né?
ou muita gente via, né? O cosmos, ele não parece mais tão bem ordenado assim. Os céus e a terra não parecem mais tão bem ordenados assim. A sociedade também não. A sociedade está em constante crise. Esse tipo de coisa, né? Qualquer um que tenha um entendimento mais distinto da ordem do ser, em algum momento vai perceber que para a maioria das pessoas, para o Plétos, não é assim que a banda toca, né? Então, a ordem, de algum modo, ela se retrai, e ela só pode ser vivida assim, na alma individual e em algumas comunidades muito estritas e tal. Pois é, essa é uma experiência que vai chamar alienação em relação ao mundo hostil, no caso do gnosticismo, né? E veja, essa experiência está presente lá, está presente no cristianismo, que na oração do Salve Rainha vai chamar o mundo de Vale de Lágrimas, está presente no platonismo. Realmente há uma experiência compartilhada entre o gnosticismo e o platonismo, mas essa experiência de alienação do mundo, né? E é uma alienação, no caso do platonismo e do cristianismo, temporária, né? E do gnosticismo, não, ele aniquila o mundo, por favor. Mas é porque há no gnosticismo um segundo componente, que é o componente de revolta, que não há nem no gnosticismo, ou não há nem no cristianismo e nem na filosofia clássica. Então, seguinte, duas experiências distinguem o gnosticismo, né? Uma que é essa de alienação do mundo e outra que é a de revolta contra a estrutura do mundo e o Deus deste mundo. No caso da filosofia moderna, outras componentes entram nesse seu desenvolvimento, por assim dizer, nas suas simbolizações, nas suas construções pseudo-teóricas. Não é só o gnosticismo, porque, veja, o gnosticismo não explica a imanentização. O que Feiglin vai chamar imanentização e que tão frequentemente vai ser repetido, né? O gnosticismo tem a ver com a imanentização e tal. Isso aí foi de algum modo um problema puramente gnóstico, né? Não, veja, Feiglin até disse isso em algum momento, mas depois ele corrige. A fé metastática, por exemplo, essa expectativa de transmutação da realidade a partir de um certo momento histórico, essa expectativa de transfiguração da realidade dentro da história, isso não é uma coisa, um componente gnóstico, isso não é um elemento gnóstico, certo? Isso é um elemento messiânico, que vem de outra fonte. E o exemplo mais antigo desse descarrilamento, que ele vai dizer, descarrilamentos são desvios do pensar, né? Messiânico é um caso de Isaías, certo? O exemplo mais antigo. Se vocês me permitem, eu vou ler aqui um trecho de uma explicação desse caso tão antigo. É um diálogo, né? Uma exortação que Isaías faz a um rei chamado Acais, quando Judá está sendo sitiada, cercada por um exército. E ele fala para ele não pegar em armas, para não se defender, porque Deus mandaria ali uma doença que dizimaria o exército inimigo. Então ele só precisaria confiar em Deus e pronto, né? Não precisaria fazer o que todo rei tem que fazer, que é defender o seu povo. Não faça isso, não precisa. Confia só em Deus. Isso pode parecer, veja, pode parecer simplesmente, não, tenha fé no milagre. Mas não é isso, não é bem isso. É realmente um desvio, é realmente um descarrilamento. E a melhor explicação que eu vi disso não foi nem do Feiglin, foi do Olavo. Olavo explicando essa questão em Feiglin, para mim foi até mais claro, e não contradiz Feiglin em absolutamente nada, certo? O Feiglin fala disso em vários escritos, tanto na Nova Ciência, como em The Drama of Humanity, como em algumas respostas a perguntas que lhe fazem e que foram transcritas nesse mesmo volume, né, em que está The Drama of Humanity, e por aí vai. Uma variedade de escritos em que Feiglin comenta sobre isso, e veja, em nada Olavo contradiz, né? Há um dele também chamado, um ensaio de Feiglin chamado A Sociedade Industrial, que ele volta a essa questão. Mas eu vou ler aqui a explicação que o Olavo dá, certo? Por que não é simplesmente uma questão de fé em milagre? Esse caso de Isaías. Na profecia de Isaías,
defrontamos-nos com a esquisitice de que Isaías aconselhasse ao rei de Judá, Acais, não confiar nas fortificações de Jerusalém ou no fortalecimento do seu exército, mas na fé em Yahvé. Se o rei tivesse verdadeira fé, Deus faria o resto, produzindo uma epidemia ou espalhando pânico entre os inimigos, de modo que o perigo para a cidade se dissolveria. É agora o Olavo, né? Já não é o Freire. Ele confessa que só não usou o termo magia para não ofender a memória do profeta, mas a fé metastática, a esperança numa metástase da realidade por efeito de um ato de fé, metástase é a transfiguração, né? Não passa, no fim das contas, da aposta num poder mágico. Qual a diferença, então, entre a esperança metastática e a fé em milagres de modo geral? Afinal, uma súbita reversão no curso das batalhas, sem aparente iniciativa humana que a justifique, é algo de bem menos espantoso do que a dança do sol em Fátima, testemunhada por 70 mil pessoas. Porque a fé extremada do rei de Judá no auxílio divino seria mais insensata do que a confiança com que 3 crianças portuguesas, advertidas por Nossa Senhora, compareceram fielmente na data e local marcados para o encontro com o sinal dos céus. E aí vem a resposta do Olavo, né? Qual a diferença aí? Se o rei se abstivesse de construir as fortificações, confiando-se folgadamente à promessa de uma intervenção divina, ele teria rompido por sua própria iniciativa a lógica de causa e efeito, antecipando-se à ação de Deus e apostando em poder controlar a realidade por meio dela. Aí reside a diferença entre a magia e o milagre. A ação divina transcendente ao controle humano. O milagre é isso, né? Essa ação divina transcendente. Mas o milagre, como se vê no exemplo de Fátima, e como eu mesmo expliquei numa conferência recente, não tem nada a ver com uma transfiguração da ordem da realidade. O milagre é apenas a abertura localizada e temporária do mundo humano para uma ordem de realidade maior e mais abrangente, onde o aparentemente impossível se revela possível, mas só em circunstâncias excepcionais que levam o nome de milagres, justamente por serem raridades dignas de admiração. Admiração, né? Mirare, admirare, miraculo. Em torno da área beneficiada pelo milagre, a ordem do universo permanece intacta. Agora, a fé metastática, ao contrário, aposta numa transfiguração radical da ordem geral. As possibilidades divinas seriam postas ao alcance humano de maneira universal e definitiva. A fé metastática não imita a estrutura do milagre, mas a do apocalipse. Não se trata de uma intervenção vinda dos céus para alívio e encorajamento dos homens neste vale de lágrimas, mas da transfiguração completa do vale de lágrimas em paraíso de liberdade, paz e abundância. Isso é infinitamente maior do que um simples milagre, ou mesmo do que a coleção completa dos milagres registrados desde o início da história humana. Então, vocês veem que a fé metastática, e especialmente no caso moderno, aliás, claramente no caso moderno, ela vai espremer, de algum modo, essas possibilidades que estariam na mão só do ser transcendente, elas vão espremer tudo isso no mundo mesmo, né? Na história mesmo. Por exemplo, da transfiguração, da metástase, em que aposta o marxismo. O marxismo é uma aposta nessa metástase da natureza humana e da consciência humana. Né? Vocês veem que Marx, a distinção de Marx, que Marx estabelece entre o reino da necessidade e o reino da liberdade é uma distinção de consciência, basicamente. Por quê? Veja, mesmo o socialismo, mesmo após a Revolução, né, instaurado o socialismo, o processo não está terminado. Né? Não está terminado porque você pode até satisfazer as necessidades humanas. Você pode viver na plenitude do reino da necessidade. Esse seria o regime socialista. Mas se essa satisfação não der ocasião para que o homem supere em definitivo as suas duas alienações fundamentais, que são a alienação da crença em Deus e a alienação da propriedade privada, e se torne um novo homem, um super-homem socialista, então nunca virá o reino da liberdade. O reino da liberdade, ele só vem se a planificação das necessidades, assim, a satisfação das necessidades humanas, só vem se essa satisfação suscitar um salto qualitativo de consciência. Né? Então, o homem
né? No reino da liberdade, ele reconhece a sua natureza de ser social. Ele se reconhece realizado como ser social. Né? Ele não tem mais aquela visão que tinha o homem da sociedade capitalista, de pensar só no seu interesse próprio, né? de não pensar na sociedade como um todo, nas suas relações sociais. Ele mudou mesmo. Ele se tornou um homem em que o comunismo vai se tornar mesmo um paraíso de liberdade. Esse é o reino da liberdade. O homem, ele se reconhece plenamente como ser social. O ser social, que veio se gestando durante toda a história, finalmente chega à sua consumação. Então há mesmo uma transfiguração da natureza humana que corresponde, veja você, àquela transfiguração de que fala São Paulo em 1 Coríntios, né? Que é a incorruptibilidade, o estado de incorruptibilidade, né? Em que o homem tem um corpo todo submetido ao espírito, é um corpo de espírito, um corpo espiritual, vai se dizer, né? Um corpo incorruptível, um corpo que tem gênesis, quer dizer, ele surge, ele nasce, mas ele não tem fora, que ele não tem corrupção, né? Ele não se degrada. E é um corpo todo submetido ao espírito. O homem tem uma condição que é até muito superior à condição de um homem que seja santo aqui, né? Que já seja santo, que já tenha uma grande afinidade com Deus. Ele digamos assim, das virtudes teologais, ele só mantém no mesmo patamar a caridade, que é a maior dela, das virtudes teologais. As outras duas virtudes, que são a esperança e a fé, são substituídas, são planificadas. A fé se torna conhecimento, mais realizado, assim, um conhecimento mais perfeito, e a esperança se torna posse, né? Então as virtudes teologais também, até isso, né? Até as virtudes infundidas diretamente por Deus de algum modo se elevam. Então o homem é sobrenaturalmente elevado. Então veja, há uma transfiguração no caso de São Paulo, mas é uma transfiguração operada pelo ser transcendente em um tempo indeterminado, né? Tempo indeterminado. E no caso do marxismo, essa transfiguração é simplesmente achatada, por assim dizer, para dentro da história. A transcendência é achatada para dentro da história. E o homem que assume o papel de criar a sua natureza desse modo, elevar a sua natureza. Há no marxismo, não por acaso, na sua ontologia, um postulado que é o de que o homem é um ser de si mesmo. Marx usa essa expressão, o jovem Marx, né, ainda. Quer dizer, o homem, ele faz a sua natureza ao longo da história. Só o homem que faz a sua natureza, Marx diz, é um ser natural, né? Quer dizer, o homem que faz a sua natureza através do trabalho e no seu tempo, no caso do seu tempo, através da indústria, né? Então isso aí é fazer a natureza humana. As relações de produção, né, tem um peso sobre a consciência, porque esse é o fazer da natureza humana na história, né? Então você veja que você veja a distância, né, a diferença disso para uma filosofia clássica. Não, o homem não é ser de si mesmo, o homem não faz a sua natureza, né? E se ele quer conhecer a sua natureza, a sua condição verdadeira, ele tem de fazê-lo com uma grande humildade e reconhecer-se em face de Deus, né? Aquela máxima do oráculo de Delfos, aliás, nem do oráculo de Delfos, aquela máxima em Delfos, né, escrita em Delfos, Ignotis Auton, né, conhece-te a ti mesmo. Veja, foi um Deus que pôs aquilo lá, né? Assim, disse que foi um Deus, atribui-se a um Deus, né? Aquilo significa basicamente, conhece-te a ti mesmo, mas em face de mim que sou Deus, né? Conhece-te a ti mesmo como mortal em face de Deus. Esse conhece-te a ti mesmo não não tem um sentido psicanalítico, como tanto se interpretou, né? Ah, não, conhece-te a ti mesmo, vai fazer psicanálise, né? Vai sentar ali naquele divã, né, e tal. E falar, assim, contar suas experiências. Não é isso, não é isso, não. Conhece a tua condição de homem verdadeira em face do ser divino, né? E foi isso que Sócrates e Platão e Aristóteles e tantos outros fizeram, e o próprio Frege fez. E foi esse discernimento, essa verdade, né, da participação do homem na ordem do ser, foi o que ele buscou articular ao longo de toda a sua vida, e
não só articular, mas por meio das iluminações que ele obtém nesse esforço de articular sua própria condição, de entender, iluminar sua própria condição, ele encontrou também o remédio, assim dizer, o desejo de combater o erro, né, combater as doenças, os distúrbios que surgem nessa participação do homem na ordem do ser. E esse é o esforço dele, né? Um esforço duplo, né? Por um lado, fazer a entrada, o mergulho teórico, né? Iluminar no máximo grau de racionalidade essa experiência do ser transcendente, essa experiência de participação na ordem do ser. E, por outro lado, diagnosticar os males que surgem no espírito humano, na consciência humana, ao longo desse processo, desse esforço, né? Esse esforço não é imperturbado, assim, ele tem alguns adversários, alguns inimigos, surgem na sua própria alma e na sociedade, e o esforço do filósofo deve ser para combater isso e fazer a terapia da ordem, né? A terapia da ordem, e essa terapia da ordem foi todo o esforço de Eric Feiglin ao longo da sua vida, como foi de Platão, como foi de tantos outros. Com isso, eu dou por encerrada a minha conferência. Muito obrigado pela atenção. Excelente, Luiz. Hoje nós te ouvimos muito tranquilamente, foi possível acompanhar com a maior clareza as suas palavras e o que você disse, né? Muito bom. E obrigado pela disponibilidade de reapresentar, né, a sua palestra. Bem, agora, pessoal, quem desejar pode abrir o microfone e fazer alguma pergunta para o Luiz responder nos próximos aí 15, 20 minutos. Joaquim, parece que o Joaquim já tem uma pergunta engatilhada. Boa noite, Luiz. Primeiro, o primeiro ponto que eu não posso deixar de ressaltar aqui é a tua disposição para reapresentar, nos mostrar as coisas que você nos mostrou na outra semana, mas que de algum jeito a gente não pôde acompanhar, mas hoje, por certeza, acabou dando certo e conseguimos compreender o quão abalizado você está no assunto. E, enfim, daqui a mais 20, 30 anos vamos ter um monstro. Se é que ainda não é, né? Mas, enfim, obrigado pela disposição. E a minha questão é o seguinte: a clássica definição de filosofia, que é amigo da sabedoria, ou amante da sabedoria, você acha ela incompleta? E por que eu estou fazendo essa pergunta? É que há essa tendência de cada filósofo ter uma definição de filosofia, né? O próprio professor Olavo tem uma definição de filosofia. Mas por que isso? Eu acho que o Wegelin também tem uma. Né? Por que isso? Está incompleta? É insuficiente? Eu queria que você me trouxesse um pouco de luz sobre isso, se você puder também, se não puder, pode, numa próxima você pode. Sua pergunta, Vieira, foi um presente. Muito obrigado, viu? Foi um presente. Eu queria falar disso. Parece até que foi combinado, né? Mas não foi. Não foi. Não foi. Não foi. A definição que o Olavo dá de filosofia, ele mesmo diz, é uma definição científica, né? Uma definição que condiz com o esforço dos chamados filósofos ao longo do que ao longo desse desenvolvimento, desse desdobramento que se chama história da filosofia. Né? Todos ali estavam tentando fazer uma coisa que o Olavo encontra a definição do que ele está tentando fazer, que é encontrar a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, né? E no caso do Feiglin, a definição que Feiglin dá de filosofia, que é o amor ao ser, através do amor do ser divino como fonte de sua ordem, essa é a definição que ele dá por extenso, o amor ao ser
O amor ao ser como... Vixe, agora eu esqueci o que eu mesmo disse. Peraí. O amor ao ser... o amor ser através do amor do ser divino como fonte que condiz com o esforço clássico, o filosofar clássico. Não é uma definição, por assim dizer, técnica, né? É uma definição de história da filosofia, que pega o filósofo e o antifilósofo e vê o que eles estão tentando fazer em comum, né? Não. Né? No caso do Feiglin, ele está tentando reformular a definição clássica de filosofia. A definição de Feiglin está implicada na definição, a definição geral, né, nominal, por assim dizer, de filosofia, como amizade da sabedoria, né, como amor da sabedoria divina, certo? Entenda-se. Então, esse amor da sabedoria divina, é claro que rende algum conhecimento, mas ele não deixa de ser amor da sabedoria divina. Ele é um esforço ciente da sua imperfeição, da sua condição vacilante entre saber e ignorância, e que não termina nesta vida. A filosofia não tem nenhum sentido se ela não se prolongar para além desta vida, no caso da filosofia clássica, né? Então é isso, é uma postura de rendição ao ser, de amá-lo mesmo, de desejar conhecê-lo no máximo possível, sem nada falsear, sem nada preterir, né, a esse ser divino. Desculpe, não, sem nada preferir a esse ser divino, né? Sem nada antepor a esse ser divino. Então é isso, um esforço que absorve o homem completo e que exige uma disciplina também, né? Você veja, Platão, quando ele foi... consciência, né? A consciência que o professor falava, né? Sim. Envolver toda a consciência do ser naquele momento. Isso. Você veja, quando Platão foi educar Dionísio II, filho do seu amigo Dion, né, ele propôs a esse Dionísio II um teste infalível, né, que era um teste de disciplina, de estudo, digamos assim, o itinerário que esse Dionísio II, que era o governante de Siracusa, né, o tirano de Siracusa, teria que fazer se ele quisesse ser filósofo, né? Ele já seria, de qualquer modo, mas filósofo, não sabia ainda. Ele não só falhou nesse teste, ele não só falhou e mostrou inaptidão para a filosofia, como ainda pegou aquilo que ele achou que seriam as conclusões de Platão, as doutrinas de Platão, expôs por escrito e saiu divulgando. Para que não se faça esse tipo de coisa que Platão escreveu a Carta Sétima, certo? A filosofia não é uma atividade que lida com textos, como diz aquele filósofo não, né? Aquele cara lá da USP, não lembro o nome dele. Não é uma atividade puramente de obtenção de certas ideias, certas respostas, doutrinas, e por aí vai. E Platão se sentiu profundamente traído quando viu que Dionísio II tinha feito, Dionísio, né? Vamos chamar só Dionísio, tinha feito isso. Ele escreveu a Carta Sétima para dizer, olha, eu não escrevi isso aí por um motivo muito simples, né? É que isso aí não é uma sabedoria transmissível por escrito, de modo algum. Se só obtém por meio da meditação e é um esforço, de algum modo, dialógico, né? Dialógico. Eu só posso encontrar, digamos assim, eu só posso mostrar essas verdades se eu as obtiver por uma meditação, por um processo um processo, aliás, longo, né, de um movimento da alma mesmo. E os termos que eu vou obtendo, eles não são de modo algum separáveis, né? Eles indicam momentos desse movimento. Eles indicam partes desse movimento e são evocativos. Os símbolos são evocativos, né? Eles não são informativos propriamente. É por isso que Platão escreveu doutrinas. E, aliás, é uma traição muito grande o que fez o Giovanni Reale, hein?
É uma opinião impopular minha, mas é uma opinião que eu tenho certeza que vale e que é verdadeira, porque foi a única coisa que Platão pediu para não fazer. Isso aí de expor supostas doutrinas não escritas. Isso aí é a aparência de sabedoria, isso é a letra morta, por assim dizer, né? Facilmente se torna letra morta, não precisa escrever. Porque quem precisaria, digamos assim, quem precisaria ler aquilo de modo e entenderia aquilo lá no seu sentido verdadeiro, nem precisaria ler, né? Nem precisaria ler. É o que Platão mostra no Fedro também, né? Não precisava nem também da carta sétima, né? A carta sétima, creio que foi escrita antes do Fedro, mas no Fedro ele apresenta o argumento completo, né? Olha, ideias não se defendem. Quando você vê esse negócio exposto lá, você vai tomar aquilo como aparência. Você vai tomar a aparência de sabedoria como se sabedoria fosse, e não é o caso. Não é o caso. Eu não escrevo as minhas doutrinas, não é por um charme que eu estou fazendo, nem nada do tipo. É porque não dá mesmo para fazer isso aí. E não é para fazer. Você vai acabar deformando tudo, né? E não é por acaso que quem lê esse tipo de trabalho, que é um trabalho acadêmico, assim, academicamente é muito respeitável, sem dúvida, reconstituir a doutrina de Platão, e eu creio que era essa mesma preocupação do Reale, né? Mas para um cara que está estudando filosofia, para realmente se orientar no mundo, isso aí é péssimo, porque o cara vai pegar o diálogo de Platão e vai ficar projetando aquelas respostas que ele já viu, né, em manuais. Então ele não vai fazer o movimento meditativo do diálogo, mas vai ficar, vamos ver onde é que vai dar isso aqui, né? Vamos ver onde é que vai dar. Isso aqui eu já sei, ele vai falar da imortalidade da alma. Isso aqui ele vai falar do Uno e da Díade. Aqui ele vai falar do Demiurgo agora, quer ver? Agora tá falando do Demiurgo, quer ver? Agora vai falar do e do indeterminado, né? Cara, isso aí é destruir o esforço de Platão também, o esforço pedagógico de Platão, que permanece vivo, né? Platão onde quer que haja a obra de Platão aí, e se possa, e haja quem consiga ler, né? A filosofia não vai desaparecer. Joaquim, alguma parte ou podemos ir para a próxima pergunta? Por favor, vamos para a próxima. Obrigado, Cristian. A pergunta nem era diretamente com isso, né? Eu acho incompleta a definição de filosofia como amizade da sabedoria, né? Não, acho perfeito. Você tem que deixar claro, sabedoria, quem é o detentor dessa sabedoria, né? É o ser divino, é Deus. Não é o homem, de maneira alguma. O homem é, no máximo, partícipe dessa sabedoria. Luiz, Então, a minha pergunta tem que ver com o seguinte. O termo do Jaspers que Feiglin usa mesmo, assim, a fé filosófica. Há uma fé mesmo. Há na alma do filósofo clássico, tanto uma fé, né, dirigida a esse ser transcendente, a ordem do ser mesmo, que é um conhecimento imperfeito, né? A fé é um grau de saber mais imperfeito, é um saber que pergunta, por assim dizer. Há um amor, um eros mesmo, né? Que eu até já falei, né? E veja, o Banquete e o Fedro são dois diálogos que abordam isso extensamente. Há uma elpis, uma esperança de seguir nesse movimento mesmo após a morte física, né? E há, por último, o esforço intelectivo propriamente dito, né? Que esse geralmente é reduzido somente isso à filosofia. Não, calma, tem todo um componente experiencial, uma série de paixões que acompanham a filosofia, que são essas outras três, né? Eros, amor, elpis, esperança, e pistis, fé. Esses três acompanham a filosofia aí. Não é só o esforço de intelecção. E todos são dirigidos à mesma coisa, o ser transcendente. Uhum. Luiz, eu já vi, e você também já deve ter visto, esforços no sentido de ver algo de filosófico na Bíblia. Por exemplo, há quem diga que no livro do Eclesiastes existe um tipo de reflexão filosófica. Sem dúvida. E alguns veem no próprio Jesus a figura de um filósofo. Há até um título, um livro. Peter Griffith, né? É isso que eu ia citar.
O título do livro é Jesus, o maior filósofo que já existiu, ou algo desse tipo. Isso é impróprio? Se é impróprio, por que é? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Veja, esses lugares comuns, tipo mito, profecia, filosofia, revelação, Feiglin não os considera tão separatórios quanto se costuma fazer. De modo que ele diz, por exemplo, Jeremias é um grande filósofo, né? Um filósofo muito maior do que hoje são, do que esses que hoje são aclamados como filósofos muito reputados, né? Muito respeitáveis. E por sua vez, Hesíodo, né? Ele chama de profeta, né? Fala o seguinte: se você não vir o esforço profético desses poetas helênicos, você não está entendendo nada do que eles estão fazendo, né? Eles pedem inspiração das musas, né? De algum modo, seus poemas têm uma inspiração divina também. Aí, se você desconsidera isso aí, você está perdendo o ponto da coisa mesmo. Você acha que é só, não, isso aqui é cultura, é bonito saber, né? Não, 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 não. Há tem alguma coisa ali, tá certo? Alguma coisa a mais misteriosa que não é tão simples assim, né? Alguma digamos assim, alguma tensão, alguma relação, interação com a transcendência há nesses escritos. E no caso, é claro, dos profetas e dos apóstolos, há também um componente que é da filosofia, que é o que o Feiglin vai chamar a noesis, né? a inteligência, assim, o esforço de razão. Porque ele vai dizer, toda experiência espiritual, ela tem um centro espiritual de mistério, né? Toda experiência, digamos assim, da realidade, que seja mais profunda, tem um centro de mistério, que é um centro espiritual, que vai mover a alma de algum modo, está em comunicação com Deus, e uma periferia noética, que é a margem de inteligibilidade, de luminosidade da consciência nesse mesmo evento. Ela participa sempre com algum grau de clareza, certo? E o esforço de se articular em símbolos reflete esse esforço de ampliar essa clareza de algum modo, e essa ampliação também não acontece sem colaboração divina, de modo algum. Então, há, ao mesmo tempo, algo de né? Olha, isso aqui não é teologia, certo? Não é teologia. Tem que deixar claro, não é teologia dogmática. Há algo de sobrenatural na filosofia e, é claro, né, algo de filosófico também nos profetas e apóstolos, né? Algo de filosófico na revelação também. Porque os dois componentes, o espiritual e o noético, racional, estão presentes nos dois, com uma diferença só de ênfase, Feiglin vai dizer, né? Que ele chama teofania noética, digamos assim, teofania que todo mundo sabe, né? Tem muito a ver com revelação, né? Para não dizer revelação, ele fala teofania, assim, tipo, surgimento de Deus, né? Irrupção divina na história. Noética, ele vai chamar filosofia, assim, é o que a gente convencionou chamar de filosofia, assim, os filósofos helênicos, e ainda um pouco antes, com os tragediógrafos, privilegiando um tanto ali Sófocles. E a teofania espiritual é essa que a gente convencionou chamar de revelação. Mas há digamos assim, há um arco de experiência humana que está presente nos dois. A experiência humana é constante. E tanto os profetas quanto os filósofos eram seres humanos. E essa distinção de filosofia e revelação, é claro que ela é muito útil, né, por exemplo, na teologia. Essa diferença de, por exemplo, fé sobrenatural e razão natural, ela é muito útil na teologia, ela é fundante da teologia, na verdade. Mas na história não é assim que a banda toca. Você não pode projetar uma razão natural nos filósofos clássicos, porque você vai estar deformando o que eles estão fazendo. Há uma colaboração divina ali, certo? Eles não dizem sobrenatural, os filósofos não vão dizer sobrenatural, os filósofos antigos, né? Mas se você projetar que é uma razão puramente natural, é um esforço puramente natural de conhecer as coisas, você também está perdendo ponto. Está perdendo ponto. Né?
E não faz nem sentido a obra deles fosse, digamos assim, a razão abandonada é ela mesma. É só a razão natural do homem, sem nenhum puxão, sem nenhuma atração exercida pelo polo divino, sem nenhum chamamento divino. Não faz sentido nem o esforço da filosofia. E historicamente é falso mesmo, né? Um preceito que Frege seguia em metodologia era não usar categorias que, de algum modo, deformasse a intenção dos símbolos estudados. É por isso que ele fala, olha, não vou usar isso aqui de razão natural e revelação sobrenatural nos filósofos clássicos, porque eles não entendiam assim não, tá? Eles não entendiam desse jeito, né? Eu lembro de uma pergunta que alguém fez a ele, que disse, não, mas veja, há profetas que eles não parecem tanto estar em busca da sabedoria quanto em posse dela, né? Aí o Frege fala, pois é, isso aí é a diferença de ênfase, na verdade, porque a ênfase está no centro espiritual de mistério, na comunicação direta com Deus, que tinham os profetas, né? E a periferia noética, digamos assim, a margem de autoconsciência, não é o que vem ao centro, não é o que é tematizado, sobretudo, não é um esforço de autoclarificação, mas um esforço de aviso, né? Assim, de advertência mesmo. Assim, há uma urgência ali maior. E não é só isso, né? Há alguns profetas ou pretensos profetas, aí já está falando da Bíblia, que eles não conseguem articular a sua experiência com símbolos. Então, eles falam, o Frege vai dizer, um nonsense inspirado. É uma coisa que não faz sentido, mas é inspirado, né? De algum modo é inspirado, porque ele sente que a sua alma se edifica de alguma maneira e tal. E aquilo tem alguma repercussão, né? Sobre a sua alma, o seu corpo. Aí, assim, o exemplo que ele dá, inclusive, é algum trecho de... Eu não lembro exatamente qual é a carta de São Paulo, acho que é aos Gálatas, em que ele fala de uma comunidade em que se falava, né? Em línguas estranhas, e os fiéis não entendiam, a comunidade não entendia, e precisava de um profeta para traduzir o que um desses que recebia o Espírito falava, né? Aí ele falava, olha, eu poderia falar mais do que todos vocês, mas é melhor mesmo uma palavra que edifique, né? Algo assim que ele diz, né? Eu não lembro bem. Quer dizer, o nonsense inspirado, ele pode até mesmo ser inspirado e ter alguma repercussão, mas para que chegue às outras pessoas e mova também a alma das outras pessoas, ele precisa se articular claramente, digamos assim, ele precisa de clareza, ele precisa de luminosidade, como o Frege vai dizer, né? Então, ele precisa se articular em símbolos inteligíveis. E mais vale alguém que faça isso do que alguém que fique ali falando, né? Coisas que só ele entende, ou nem entende, nem ele entende, mas é uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual que só tem efeito sobre ele mesmo, né? Assim, a manifestação de algo que ele está sentindo, de alguma coisa que está acontecendo com ele. Isso para a comunidade não muda nada, né? Só para você, não para a comunidade, né? Para que haja digamos assim, uma edificação mesmo, um ensino, algo do tipo. Haja alguma comunicação existencial, usar o termo do Jaspers, né? Que ajude as pessoas com o entorno, você precisa articular aquilo claramente. Então, vem daí até a dimensão social dos símbolos, né? Os símbolos, eles não são só pessoais. Você não põe os símbolos por escrito, você não articula os símbolos de linguagem só para você mesmo. Né? Você articula também para que as pessoas da sociedade e para lá da sociedade, na história, se eles valerem a pena, né? Possam também aí reencontrar o caminho, né? Só que para isso, que se saiba ler esses símbolos de transcendência, que são, o Hegel vai dizer,
índices linguísticos, eles não são conceitos separáveis das meditações em que eles aparecem. Você tem que refazer o caminho da articulação original deles. Não sei se me fiz Excelente. entender. É por aí. A sua resposta me surpreendeu positivamente, muito bom. Iago ou Edson, vocês têm alguma pergunta? Pelo visto não. E já deu o horário que nós tínhamos combinado, né, Luiz? Sim, sim. Então, creio que nós podemos... Obrigado pelas perguntas, verdadeiros presentes que eu ganhei de vocês. Ah, que bom. E nós também ganhamos aqui um presente seu. Anotei bastante coisa que você citou. Inclusive, você citou, só para fechar mesmo, né? Um diálogo de um egípcio de uma época anterior a Cristo, e você disse, acho que o título da história, mas eu não consegui anotar aqui. Qual seria? Diálogo de um homem com sua alma em torno do suicídio. Em torno do suicídio. Você encontra uma análise desse texto, tanto em Ordem História 1, Israel e a Revelação, até um subcapítulo dedicado a ele, quanto em Imortalidade, a Experiência e o Símbolo, que é um ensaio de Feiglin que está no volume... Eu tenho esse. Está naquele livro de correspondências com Strauss também aparece. Sim, sim. É muito bom, viu? É muito bom dar uma olhada nisso aí, porque... Agora, para ler o diálogo mesmo, é possível isso? Não tem como. Eu só li através do Feiglin, né? Eu não Entendi. esse diálogo para baixar. Certo. Então tá bem. É isso, pessoal. Eu vou fechar aqui a gravação. Antes de fechar, esse diálogo, tá? Não é uma apologia do suicídio, não, tá? Talvez claro. É a alma do homem, ou, aliás, o homem querendo se matar, porque a sua sociedade é muito, digamos assim, a sociedade está perdida, de algum modo, há um caos total, e os homens são hedonistas, e nihilistas, e maus mesmo, eles olham para você com uma segunda intenção por trás, uma intenção maligna. Fala, cara, isso não é o Egito, isso não é mais o Império. E aí ele quer se matar para ter contato com o Deus, para entrar na barca solar e, de algum modo, interceder pelos egípcios para que a ordem volte a reinar. Só que a alma dele fala, não faz isso, você nem sabe se existe mesmo esses deuses aí, não faz isso, fica, cara, bebe, entendeu? Vai ali atrás da mulherada, mas não faz isso não se mata, você nem sabe se é. E aí ele, não, mas a ordem é mais importante e tal. E assim, o homem, ele tá querendo, digamos assim, ele empurra para cima e a alma puxa para baixo. E é uma discussão, um debate, né? Um debate entre o homem e a sua alma, que são as suas inclinações inferiores, né? Tentando convencê-lo do contrário. Mas não é nenhuma apologia do suicídio, não, tá? É porque na sociedade egípcia ele não via nenhuma saída. Não tinha, digamos assim, uma abertura para a transcendência suficiente, uma clareza suficiente, para que ele vislumbrasse outro caminho. A não ser, não, peraí, eu vou tentar interceder pelos egípcios, pelos meus conterrâneos aqui. Então é um diálogo muito bonito, na verdade, né? Muito bonito. Muito bom, eu vou procurar mais referências, achei interessante.